Olá, boa noite. Hoje vamos falar aí do ser humano relacionado à espiritualidade com o psicanalista Éder. Olá, boa noite, Débora, boa noite, Fabíola, boa noite, Keila. Espaço Vatop deve ser o espaço da Maristela, acredito eu. Quanto tempo, Fabíola? Nós estamos aguardando aqui o Éder, ele vai falar sobre ser humano relacionado com a espiritualidade. Ele é um psicanalista também. Tudo bem, Keila, linda? A Vanessa. Vanessa, vamos junto fazer uma live, hein? O convite já foi feito aí. Bora lá. Eu destravei, você destrava também. Eu e o Éder aqui, o meu convidado, nós vamos falar sobre relacionado a psicanálise, né, e a espiritualidade. Ele é um religioso, né, que faz as suas pregações em um determinado local. Não conheço suas pregações, mas conheço o Éder do mundo aí corporativo. E conhecendo também agora um pouquinho dele falando sobre a psicanálise, e ele vai juntar, né, os dois que ele tem mais conhecimento aí, tanto a parte de psicanálise quanto a parte espiritual, né, falar de religião, a diferença de religião, espiritualidade, se são as mesmas coisas. Ah, Vanessa enviou. Ai, vamos, a graça. Tô aguardando aí o Éder, deixa eu ver se ele me mandou alguma mensagem, se ele tá conseguindo entrar ou não. Opa, Éder, vamos lá, Éder acabou de entrar, vai falar sobre... Olá, pronto, aqui enviou a... Muito bem, Éder. Seja bem-vindo. Falar de um tema muito aí, que se falam, né, nos meios. Tudo lá, boa noite. Boa noite, Evelyn. Tudo bem? Tudo bem, e você? Tudo bem também. Prazer. Prazer em receber. Agora eu sou a anfitriã, né? Antes você foi, Sim. né? Falei aí sobre ansiedade numa outra live que nós fizemos. E o Éder vai falar sobre o ser humano relacionado com a espiritualidade, né? Falar um pouquinho Isso. da. Enfim, não vou dar nenhum spoiler aqui, senão já ia falar o que você ia falar já. Mas aqui. E nessa uma horinha que nós teremos, a noite aí é sua, né? E acho que você tem muito que acrescentar aí com esse tema, né? Muito importante para todos nós, né? Que eu falo do tripé, né? Da parte mental, né? Que eu e você, psicanalistas, nós atuamos. Na parte física, né? Que os médicos atuam aí. E na parte espiritual também, né? Uhum, Essa parte aí que nós temos que acreditar e ter fé, né? Que é um uhum, dos grandes pilares aí. Que uhum. acredito que tem tudo a ver com algumas coisas da psicanálise, né? Agir com amor aí também. Mas, Éder, você fala de ser humano, né? O que é, assim, um ser humano? Ou se você gostaria, acho que melhor você falar um pouquinho de você também, né? Falar da sua página aí para as pessoas, porque daí chega no final, fica corrido, né? Para falar a página. Então, acho melhor falar agora no começo. Qual que é a sua página? Como eles te encontram no Instagram? Falar um pouquinho de você aí. Se apresenta aí, por favor. Boa noite, Evelyn. Já te dei boa noite, mas tudo que é bom sempre repetir, né? Boa Uhum. noite.
E muito obrigado pelo convite, fiquei muito feliz, né, em ser convidado para participar da sua estimada live, sua estimada página. É um privilégio enorme, imenso, poder falar aqui para o seu público. Obrigada. Ah, de outra forma, eu sou novo no Instagram, cheguei há pouco Uhum. tempo, fiquei anos no Facebook. Fui, hoje não mais, né? Mas eu fui sempre um pouco resistente em fazer essas mudanças de redes sociais. Né? Eu Uhum. sou do tempo do Orkut. Ah, eu Então, também. De CQ ainda. Mais lá atrás ainda. Messenger, lembra? É, MSN. Então, eu sim, sou do tempo do MSN, do Orkut, e as minhas amigas, né? E sempre as mulheres estão à frente dessas grandes batalhas virtuais, né? Sempre me sim. convidavam, né? Ah, vem pro Facebook, vem pro Facebook, vem pro Facebook. Foi uma amiga lá de Porto Alegre. Éder, vem pro Facebook. Eu dizendo, não, pra quê? Eu já tenho o Orkut, pra quê Facebook? Éder, o dia que você conhecer o Facebook, você vai amar. Para com esse negócio. Orkut um dia vai acabar. E eu dava risada. Eu dizia, jamais vai acabar o Orkut. Aí, Ó, tem gente acabou, dando né? risada aí com você lá, eu também. Eu tô Aí, chamando a Vanessa aí, a Vanessa, ela é psicanalista também, vem fazer uma live comigo. ô Vanessa, tá vendo? Nós estamos nos identificando. Transferência aqui está acontecendo, né? Isso aí. E o que acontece, né? Até que ela me convenceu em 2010, né? 2011, acabei entrando para o Facebook. Não, acho que foi em 2008. 2008 entrei no Facebook, tal. Comecei a me interagir lá, foi meio difícil no começo, até você se acostumar, as coisas foram caminhando, né? Ok, então. E agora, né? Alguém, não me lembro, acho que foi uma outra amiga também, lá de Portugal, né, a Vanessa, eu acho que ela vai entrar aqui. Ela Ah, disse, coincidência, outra Vanessa aí, ó, aí outra Vanessa, tá do vendo só? Brasil. Transferência freudiana e inconsciente coletivo de Jung. Isso aí. Aí o que acontece? Ela disse: vem, vai muito melhor. Lá o público é mais jovem, rapaz. Você não é velho, você tá lá no Facebook, lá só tem velha. Ela conseguiu me convencer desse jeito, né? E eu não sou muito vaidoso. Eu disse: que? Eu não sou velho, não. Vim pro Instagram. E tô gostando. Eu achei muito mais prático, né? Claro que eu tô Uhum, aprendendo aqui, eu sou muito mais prático. Meu uhum. Instagram é arroba, é, psicanalista underline Éder, né? E estou começando agora. Se você entrar lá, você vai ver que eu tenho acho que 44, 46 seguidores ainda, Uhum. né? O antônimo do Facebook, né? Que tenho 5 mil amigos e tive que excluir um monte para outros entrarem, né? Legal. Mas é muito legal, muito bom. Obrigado, né? Sou psicanalista clínico, teólogo, né? E atuei em mais de 26 países já como teólogo, né? Dando palestras em universidades, congressos, conferências. A última Uhum. eu dei, as duas últimas foi na Universidade Católica de Concepción, no Chile, lá no Chile, olha eu Uhum. falando isso aqui, no Chile, e a antepenúltima foi em Porto Alegre, né? Uma convenção com pessoas de vários países falando sobre relação e espiritualidade também. E Uhum. agora estou aqui falando para o mundo inteiro, né? No É Instagram. isso aí. Vai ficar gravado aí quem não pode comparecer, assistir toda a live, vai ficar gravado aí também no meu feed. Com muito prazer. Obrigado. E Éder, aí, né, gostaria de fazer uma primeira pergunta aí para você, né, que o tema é o ser humano relacionado com a espiritualidade, né, que nós já comentamos, mas o que que é ser humano, né, na sua visão? Uhum. O ser humano, ele é uma constituição, tá? Segundo a psicologia, até o início dos anos 90, até metade dos anos 95, mais ou menos, a
psicologia via o ser humano apenas como biopsicossocial, né? Uhum. Depois de muito exame, muita experiência, a psicologia passou a ver o ser humano como biopsicossócio-espiritual, né? Uhum. Até Freud, lá no século passado, né, a psicanálise, é bom que a gente entenda isso, a psicanálise ela olhou para o homem como um ser espiritual também, um pouquinho antes da psicologia. A psicologia é nova em detrimento da psicanálise, né, no sentido mais formal, institucional, né, Uhum. ela começou a olhar para o homem também como um ser espiritual a partir de Jung, né? Jung percebeu que o ser humano também tinha essa construção espiritual, não apenas bio ou biológica, não apenas psico, alma, e não apenas social, né? De relação horizontal, mas também espiritual. O ser humano também tem a relação vertical, né? Então, Uhum. cientificamente, né, falando psicologicamente, psicanaliticamente, o ser humano ele tem essa construção bio, psico, sócio, espiritual. O que seria bio? Biológica. O ser humano tem um corpo, né? A palavra corpo vem do grego soma. Soma significa tabernáculo terrestre aonde habita alma e espírito, né? Esse é o sentido grego. Por que o grego? Porque o grego influenciou estritamente a nossa cultura ocidental, né? Não apenas na língua em si mesma, mas também culturalmente. Tá? Nós temos uma estrutura judaico-cristã e a estrutura cristã ela foi totalmente influenciada, não só cristã, mas a judaico também, estritamente influenciada pela cultura grega, pela mitologia, pela linguagem e por tudo que os gregos produziram, quanto literatura, quanto cultura, quanto influência. Né? Depois que Roma tomou o poder do Oriente, até então que era considerado como o Ocidente daquela época, né, a cultura grega já estava inserida, intrínseca dentro daquela cultura. Tanto é que, falando agora da minha especialidade, que os judeus naquela época eles falavam hebraico e falavam aramaico, mas a língua oficial, de fato e de verdade, não era nem o hebraico ou o aramaico. A língua oficial era o grego. Né? Se falava o grego oficialmente naquela época. O hebraico se falava apenas nas solenidades, né, nos encontros solenes, né, no culto judaico e em eventos solenes, né, grandes eventos. E o aramaico, os camponeses é que falavam. Né? Quando você ia para o campo, você encontravam pessoas falando aramaico. Os gregos influenciaram de tal forma o considerado Ocidente da época, que hoje é considerado Oriente, né, que a construção das Américas e do Ocidente se deu pela cultura judaico-cristã que foi influenciada pelo grego. Por isso que eu Uhum. estou usando a língua grega aqui para a gente entender o que seria corpo nesse contexto. Corpo é o tabernáculo, é a casa onde reside, é como a roupa que o corpo veste, é a roupa da alma, é a roupa do espírito, basicamente falando. O ser humano também é psico. A palavra psico vem de psique. Né? Psique significa alma, que também vem do grego. Né? Psique é a volição, onde reside as vontades do ser humano. Né? Mas ele não é apenas psique. Né? O ser humano também é social, ele é sócio, ele se relaciona. Né? O Uhum. ser humano precisa se relacionar. Ele é psicossocial. Ele aprende a partir do outro. Né? O ser humano precisa de referências para poder aprender e ser como é. Né? Até mesmo a Sim. sua construção individual carece de um aprendizado do outro. Por isso, nós precisamos das relações primárias. Né? Relação Uhum. pai-mãe, relação tios, avós, vizinhos de infância, professores de escola, amiguinhos de escola, é que constrói o ser humano que somos, porque somos Uhum. seres sociais. Né? Um precisa do outro. Aí entra Lacan. Né? Lacan disse que o outro sou eu. O outro sou eu. E aquilo que me incomoda no outro é
sou eu no outro, né? É o meu Sim, espelho, né? espelho, né? Sim. E somos espirituais, né? Uhum, Quando nós falamos de espiritualidade aqui, nós não estamos falando de uma religião específica. Nós estamos falando de gente, de pessoa, de ser humano, que independentemente da religião que segue ou não segue, independentemente de acreditar em alguma coisa ou não acreditar em alguma coisa, independentemente de acreditar num ser metafísico, num ser transcendente ou não, ele é um ser espiritual, né? sim. Mas você pode perguntar, Éder, mas e o ateu, né? E se o ateu estiver certo? Para mim não importa. Por quê? Se eu acreditar em Deus, digamos assim, vamos ser aqui simples. Se eu acreditar em Deus, né? E o ateu é aquele que não acredita em Deus, né? Se ele estiver certo, né? Nós morremos e acabou tudo ali, né? Mas se eu estiver certo e ele estiver errado, olha, a surpresa vai ser grande, né? Então, Uhum, nunca é demais você ter fé, se relacionar a partir da espiritualidade de acreditar. No entanto, nós precisamos também observar não só o que a psicologia e a psicanálise diz quanto o ser humano, quanto à constituição do ser humano, mas também examinar, né, o que os mais antigos, os textos antigos, o que as pessoas que viveram antes de nós e que foram os nossos antecessores, os nossos premonitores e que foram também os nossos ancestrais, pensaram uhum, sobre o assunto e que escreveram. É importante observar que toda a ciência constituída hoje, quanto ciência, seja ela exatas ou humanas, elas são observadas a partir do que foi construído lá atrás, né? Um uhum, fundamento. Algumas coisas uhum, foram descartadas porque foram provadas o contrário, e outras coisas foram reafirmadas, né? Comprovadas por essa ciência, né? E como teólogo, por exemplo, é, é importante observar que a teologia vê o ser humano como um ser tricotômico. O que seria um ser tricotômico? É um ser constituído de corpo, de alma e de espírito. O que a teologia dizia, né, há mais de 2.000 anos atrás, há 4.000 anos atrás, né, hoje a psicologia, a psicanálise descobriu que o ser humano, né, a Jung descobre tudo isso, apesar de ser filho de um pastor protestante, né, ele foi descobrir isso com a própria experiência, né? Então ele descobriu que o ser humano também é espírito, né? uhum, E essa é a construção do ser humano. É importante também nós observarmos, e eu gostaria de pedir permissão a você, Evelyn, uhum, de fazer essa observação de um texto da Bíblia Sagrada dos Cristãos, uhum, texto, e é importante quando eu falo da Bíblia Sagrada dos Cristãos, a Bíblia ela é tida como dos cristãos porque foram os cristãos que construíram ela, né? Que foi lá e pegou aqueles 66 livros, não estou aqui com a interpretação de sonhos, né? Pegaram ah, tá. aqueles 66 livros e constituíram essa biblioteca, né, chamada Bíblia, mas que não é examinada apenas pelos cristãos, é examinada também por todo e qualquer ser humano que gosta de estudar, de conhecer, né, de Uhum, buscar conhecimento. Inclusive teve Kardec, né, Hippolyte Lyon Rivail, né, uhum, o, o pai do espiritismo moderno, né, ele escreveu o Evangelho segundo o Espiritismo, né, se espelhando na Escritura. Né, e sim. tantos outros, né, escreveram também textos fundamentados no texto bíblico. É importante nós observarmos também que quando o texto lá de Gênesis diz que Deus criou o homem à sua imagem e sua semelhança, e como professor de hermenêutica, eu, eu me sinto na obrigação de falar sobre esse texto, para falar sobre essa constituição humana.
quando ele diz imagem e semelhança, ele não está falando do corpo físico ali. Né? John Wesley, que foi um teólogo famoso do século XVII, ele falou uma coisa interessante sobre isso. Ele disse que imagem de Deus ali não é corpo físico, não é imagem de corpo, mas a imagem política e a imagem social. Né? O ser humano, ele pratica política, né, constantemente, não falando da política que é refletida no poder, mas a política Uhum, nas ciências, né, mas sim. também ele é social, por isso ele é psicossocial, né? Uhum, Porque ele foi construído, para quem acredita em alguma coisa, né, ele foi construído para ser social, porque Deus também é uma família. E segundo os cristãos, Deus é Pai, Filho e Espírito Santo. Não é uma pessoa que tem três personalidades. É são três personalidades, três pessoas distintas que uh, que é Deus. Né? É um pouco uhum. confuso, vamos falar sobre esse assunto. Então, Deus é uma família. É Pai, é Filho, é Espírito Santo. E isso é o ser humano. O ser humano é esta construção biológica, sociológica, aliás, psicológica, sociológica e espiritual. Ótimo. Muito bom. E você falou que você, não só não quis te interromper, mas você foi professor do quê? De qual matéria? Hermenêutica. Eu fui Explica para o professor de pessoal aí o que que é hermenêutica. tá. Eu fui professor de teologia, né? Uhum, A teologia era separada em três partes: teologia sistemática, teologia bíblica e a teologia histórica, né? E na uhum, teologia sistemática, ela se divide também em camadas, né? Pneumatologia, teontologia, e hermenêutica, né? A uhum. hermenêutica, ela é a ciência da interpretação. É uma ramificação que veio da filosofia, porque a teologia nasceu da filosofia. Platão, na verdade, que usou esse termo, né? Hermenêutica. Hermenêutica vem de Hermes, né? Que era o deus da interpretação, do panteão de deuses, Uhum. né? Para traduzir a linguagem dos deuses aos homens, né? Ele tornava simples essa linguagem e traduzia para os homens. Hermenêutica é a ciência da interpretação do texto, né? Dos E textos agora está antigos. interpretando outras, a psicanálise aí, né? Fazendo análise, interpretações. É isso Creio aí. que É um pouco contou diferente. muito, né? Conta Mas que bastante. Como soma, né? sempre. Soma bastante. Uhum. E falando nisso, por que que o ser humano, né, ele precisa se relacionar, Éder? Que você falou um pouquinho disso, né? Mas. Uhum. Uhum. Por que o ser humano precisa se relacionar? Porque ele é social. Uhum, Ah, a partir dessa construção, ah, permita-me dizer isso, ele foi para quem crê no criacionismo, né? Ele foi criado para se relacionar. Né? uhum, Ele não pode viver sem essa relação. Como o nosso tema hoje é ser humano, relacionalidade e espiritualidade, permita-me uhum. fazer essas transições, essa ida e Ah, essa tá bom. volta para a espiritualidade. Ótimo. Uhum, Tá? Então, o que acontece? Há um texto também antigo, né? Um texto dos judeus, um texto bíblico dos judeus, que está na Torá, inclusive, construída por um rabino judeu, um teólogo judeu importantíssimo, chamado uhum, Maimônides, no século XIII. Ele fez a, a, a tradução do texto, né? Do texto uhum, aramaico para a língua grega na época, que diz assim, em Gênesis 2:18. O texto diz assim: E viu Deus que o homem se sentia só, e disse: Não é bom que o homem viva só. Né? Não é uhum. bom que o homem viva só. É interessante que, para quem acredita, que Deus percebeu que o homem não podia viver só. Ou seja, o homem foi criado para a relação horizontal.
O homem foi criado para ser psicossocial. Uhum. E isso está na própria experiência. Isso está na Sim. experiência humana. Né? Quando a gente fala das pessoas antissociais, das pessoas que se isolam, por que essas pessoas se isolam? Porque essas pessoas são antissociais. Né? Ah, aí a gente, aí nós precisamos percorrer o caminho da psicanálise, né? O Uhum. Winnicott disse isso. O Winnicott disse que o antissocial ele está exigindo o que foi prometido para ele. Uhum. Ou seja, a antissocialidade dele veio da relação. E por que ele se tornou antissocial? Porque ele teve uma relação. Né? A relação é importante. Mas, mais para frente, nós vamos entrar nesse assunto sobre a qualidade das relações, né? Tá. Mas a relação, o homem precisa se relacionar. Quando eu digo homem, eu estou generalizando, homem e mulher. Ele Uhum. precisa se relacionar. Ele foi criado para ser social. Né? Ele foi criado para ter essa relação horizontal. Tanto Uhum. é que nós nascemos de um homem e de uma mulher. Sim. Nós nascemos de uma relação. Né? Uhum. E nos constituímos de uma relação também. É Sim. impossível o ser humano não se relacionar. Ele, se você não crê em nada, você não precisa crer em nada, gente, você que está assistindo a gente, você não precisa acreditar em nada absolutamente, né? Mas ainda assim, a sua construção é social. Você precisa dessa relação, você precisa se relacionar. Se você não apenas necessita, mas como automaticamente você se relaciona. Né? Uhum. Você vê a relação, você é constituído com base fundamentalmente e elementarmente de uma relação, né? Relações primárias, como nós dizemos isso em psicanálise. A partir da relação primária, você se relaciona primariamente com seus pais, com seus avós, com seus tios, com seus irmãos, né? Com os professores de escola, com os vizinhos, com os coleguinhas, e você se dá quanto gente a partir dessa relação. Por isso que nós somos sociais, é por isso que nós precisamos nos relacionar, para ter saúde emocional. Sim. Né? Muitas pessoas que têm uma religião, sobretudo aquelas religiões, não vou dizer conservadoras, mas para não comparar aqui o conservadorismo, que é uma coisa, com o extremismo, que é outra, né? Sobretudo aquelas religiões que são mais extremistas, né? Que se isolam, né? Da sociedade, que se isolam das pessoas, que se isolam das relações. Né? Quando você vai se aproximar, quando você se aproxima desse tipo de gente, você percebe quantos sintomas, né? Que aferem essas pessoas. Eu tenho um colega que é um amigo, né, psicanalista. Ele disse para mim que as pessoas que ele mais atende com sintomas de doenças emocionais são pessoas advindas da religião, Uhum. sobretudo da religião que ajudou a construir a sociedade ocidental. Sim. E assim, você fala, né, de relacionamento, tem a parte de é impossível não se relacionar, né? É impossível não comunicar, até a não comunicação, né, até o ato de isolamento é uma comunicação. Ele quer se expressar de alguma maneira falando isso para a sociedade. Ele está se relacionando. É Quando a você maneira se dele de relacionar, né? E a gente respeita, né? E ele está, na verdade, exigindo o que foi prometido para ele. Né? O Winnicott, o Uhum. Dr. Winnicott, que é um psicanalista inglês, né, falou sobre isso. Ele disse assim: o antissocial ele está exigindo o que lhe foi prometido. Ou seja, Uhum. ele está dizendo alguma coisa para Ah, alguém. Ele não com está falando para certeza. nada. Ele está falando para alguém, para a relação horizontal. Né? Sim, Está falando para alguém que prometeu alguma coisa, seja os pais, sejam os avós, sim. seja um colega, uma relação
conjugal, né? A gente tem experiência, sobretudo você que já atua desde 2006, de Uhum. casais, pessoas que sofreram, que foram marcadas, foram traumatizadas por um casamento abusivo e que se Uhum. isolaram, não conseguem mais sair, estão depressivas, né? Ficam trancadas num quarto. Sim. E casais, assim, terapia de casal não é que a gente resolva, né? Os problemas deles, né? Eles estão Isso. sentados ali na frente um do outro realmente para resolver os problemas através das nossas técnicas, né? Uhum. E, Com é, certeza. e às Estão vezes ali quer buscando. terceirizar isso, né? Mas tem que encarar, Uhum. né? Já deram o Tem que primeiro se. passo, né? Que tá ali para encarar, para melhorar o relacionamento deles, né? Ainda bem Eu que eles sempre, procuram. eu sempre digo para as pessoas que para nós mantermos um casamento, que não é fácil, é uma missão muito difícil, nós precisamos, sobretudo, ter muita humildade. Né? Muito. Humildade, coração aberto, né? Ser misericordioso, ser pacífico, Uhum. né? Exige muito, né? E a fidelidade aí no amor, né? No amor incondicional aí, A palavra amor, a palavra grega para amor, existem quatro traduções, né? É HP, tá? As pessoas no senso comum dizem ágape, né? Mas é HP. Né? Uhum, HP, filéu, storge e eros, né? Eros é o amor sexual, né? uhum. Storge é o amor humano. Filéu é o amor de amigo. E o HP é um amor divino, um amor transcendente. Né? A constituição dessas três, a junção dessas quatro concepção de amor é que nos faz entender o amor. Né? Se todos entendessem isso, né? A gente É tenta passar verdade, isso no consultório para eles. é verdade, é verdade. E não é fácil porque a gente até entende essas pessoas, porque elas estão Uhum. passando por um momento muito difícil, né? E os Sim, tá aí momentos para difíceis, acolher, né? isso, são duas pessoas distintas, com criações distintas, né? Com Uhum. construções distintas, Sim. está havendo embate, né? Quando a E gente olha viveu em para sociedades distintas também, né? isso, né? Quando a gente olha para a teoria freudiana, né, de psicossexualidade, né, a gente entende, né? Cada um foi fixado numa área, né, cada um tem uma Sim. neurose diferente, e, e quando a gente olha para Freud também, para Freud não, para Jung, né? Jung diz que nós casamos com o nosso sintoma. Bem isso. E falando aí dessas diferenças, né? Religião e espiritualidade é a mesma coisa, Éder? Ou é Não, diferente? não é a mesma coisa. São coisas distintas. Uhum. Né? A palavra religião vem do latim religare, né? Que significa religar em Deus. Esse é o sentido da tradução. Uhum. No entanto, os seres humanos criaram suas próprias religiões e institucionalizaram as religiões. Tá? Aliás, eu estou falando até no plural aqui, porque começaram a surgir várias religiões, cada um buscando sua própria espiritualidade. Sim. Mas o ser humano coloca de si na sua própria religião, né? Seja ela qual for, seja Uhum. ela qual for. Aí criaram-se os CNPJs, criaram-se os templos, criaram-se tudo, né? Só para a gente fazer aqui uma correlação do que a gente está falando, no cristianismo, por exemplo, a igreja que foi fundada no cristianismo por Jesus viveu sem templo até o quarto século, 400 anos sem templo. Depois que Constantino tomou o poder de Roma e se tornou imperador, né, é que ele expulsou a antiga religião de Roma, né, quando eles viram que não adiantava torturar os cristãos e matar os cristãos, ele foi lá e fez parceria com os cristãos e deu templos. A partir dali começaram a ser os templos, né,
e toda a história que a gente já conhece, né? As Uhum. guerras, as Sim. perseguições, regiões, Uhum. né? Tentando deturpar a outra, e assim vai. Uhum. Isso é religião. Religião quanto uma instituição humana. Quando o homem põe dele a religião. E a gente sabe que nós somos cheios de neuroses. E o mais complicado de tudo isso é quando o homem é um psicótico, é um perverso, né? Uhum. E você, quanto psicanalista e psicóloga, sabe que o posto de liderança chama psicopata, Uhum. né? E a gente vê aí os exemplos de várias religiões, né? Pessoas que são psicopatas, literalmente, que estão Sim. no posto de líderes de grandes instituições, Sim, ia falar né? de grandes empresas aí, né? Nesse mundo corporativo tem Literalmente. muito. São os líderes, né? Sim, se tornou uma empresa com nepotismo, passando de pai para filho. A gente encontra isso no cristianismo. Né? O cristianismo não são somente os evangélicos, são os católicos, são os evangélicos, são os mormons, e assim vai. Né? Que crê em Deus, né? Tudo que crê, né, em Deus e tem Jesus como o Salvador, digamos assim. Uhum. E a gente encontra isso em outras religiões, a gente encontra isso na Rosa Cruz, a gente encontra isso na maçonaria, a gente encontra isso no Espiritismo. A gente tem um exemplo, né, por exemplo, daquele médium, né, que, lá de Minas Gerais, esqueci o nome dele, o João de Deus. Sim, sim. São psicopatas que tomam as religiões e fazem delas seu próprio negócio. Né? Isso é Uhum. religião. E o que seria espiritualidade? Espiritualidade não é pertencer, né, a uma instituição com um CNPJ em si mesmo. Espiritualidade é você acreditar, né, num ser superior, transcendente, né, e colocar sua fé, né, nessa pessoa. E o que seria fé? A palavra fé vem do grego piste, né, que significa acreditar naquilo que não se vê e, e esperar as coisas que você também não enxerga. Né? Uhum. Eu acho que isso é um exercício, né, uma ginástica tão maravilhosa, né, tão Uhum. maravilhosa, que isso resulta, por exemplo, em melhoras, né, em centros clínicos. Você vê a medicina, né, abordando o assunto, por exemplo, Sim. dizendo as pessoas que têm fé, ela acredita em alguma coisa, elas se curam mais rápido, respondem aos medicamentos com muito mais leveza do que as outras pessoas, né, que não acreditam em nada. E Uhum. isso é dado por estatística, né, por Sim, cientificamente, né? isso cientificamente. E é E igual como assim, tem especialização em acesso direto ao inconsciente, né? E é acreditar o que você não vê, né? Trabalhar assim, acreditar, né? Ter a fé, né? No que você não vê e trabalhar com seus sentimentos, comportamentos, né? Com a sua mente em si. uhum, verdade, é nós acreditarmos que podemos ser melhores, Sim. né? É acreditar, ter fé é reunir os valores, né, humanos e praticá-los de fato e de verdade. Né? Uhum. Você buscar um encontro com Deus, quando eu falo Deus, porque estou generalizando aqui, porque existem pessoas de várias religiões, né? Uhum. A partir do outro, a partir do ser humano. É você olhar para o outro com altruísmo, com Uhum. amor, com Sim. respeito, né? E pensar Amar a que ti próximo como você mesmo, né? amar o próximo como a ti mesmo, literalmente. E a qualidade que você ama a outra pessoa é a qualidade que você se ama. Sim. Se for É, para parar para pensar, o pessoal aí, né? Tem que se amar mais. verdade. O amor que eu dou a você, quanto um semelhante, né? Uhum. Quanto um ser humano igual a mim, né? É o amor que eu dou a mim mesmo, né? Sim.
frase clássica, né, de Jesus, que ele diz assim: o que vocês querem que os homens vos façam, fazei vós também a eles. Né? sim, E eu sou muito dessa frase. Essa frase é fantástica, porque é um princípio, não é religiosidade, é um princípio de vida. sim, Né? sim. Se olharmos para o aspecto de que o homem é um ser social, como viver em socialidade só pensando em mim mesmo? Né? Como viver Uhum. socialmente se eu só quero ver o meu próprio bem? Né? Eu tenho que partir dessa premissa. Eu quero o meu próprio bem, e esse bem que eu quero para mim, eu quero para ele. Porque se ela, a Evelyn, estiver bem, estiver feliz, se ela, a Evelyn, estiver contente, ou seja, contente não é de alegria, é obviamente que é uma relação, mas contente de contentar-se. Se ela estiver Uhum. contentada, satisfeita, e se eu conseguir fazer um bem para a Evelyn, que lhe agrada e que lhe faz progredir e evoluir, eu estou fazendo para mim mesmo. É o bem Sim, que eu quero para mim. É é por isso que o fazer o Senhor. bem sem se ferir, né? Que as pessoas hoje, como falando de anjo e demo, né? Dão muito Hum, de anjo, né? Do Jung aí. Dão muito de anjo e acaba se ferindo, né? Se frustrando, criando expectativas onde não uhum, tem, como deveria só simplesmente o ato de amar, né? uhum. De fazer as coisas amando. Porque o amor, ele não busca seu próprio interesse. Né? Uhum, Né? O amor, ele tem que te fazer bem independente de. Né? É por isso que a gente precisa entender a diferença de simpatia e empatia. Né? uhum, Simpatia é eu me simpatizar por aquilo que você me dá em troca. Isso é simpatia. Aí uhum, entra Lacan de novo, né? O que é simpatia? É enquanto você corresponde, quanto espelho para mim, aquilo que está em mim. Né? E as uhum. pessoas mudam, as pessoas evoluem. Se a Evelyn, estou usando o seu exemplo, que nós estamos nesse bate-papo, se você Sim, mudar, Evelyn, se você mudar e não me corresponder mais, na minha expectativa, porque você está refletindo minha imagem quanto gente, quanto sujeito, quanto uhum, indivíduo, sim, né? Eu me torno antipático a você. É por uhum, isso que a simpatia e a antipatia são irmãs. sim, Mas empatia é outra coisa, não é simpatia. Empatia é você fazer o bem independente de. sim, Por que eu parei no de? Porque de quem e do que. uhum, Então, empatia é outra coisa. É outra coisa. E é o que nós precisamos praticar nas sim. nossas relações sociais. Ué, eu tô de Né? olho aqui no relógio. A gente tem 15 minutinhos para encerrar. E o Instagram é diferente do Facebook. Ele Uhum. corta mesmo. Então, então não tem aqueles bônus a mais que eu tive com você. E gratidão por aquilo, por aqueles bônus. Uhum. Então eu tenho Uhum. mais duas perguntinhas aqui para você, né? Eu queria perguntar se a psicanálise ela tem um diálogo aí com a religião. Se puder me explicar sobre isso, por Uhum. favor? Uhum. A psicanálise fala da religião, mas não dialoga com a religião, com aquela religião que eu descrevi anteriormente, quanto instituição estabelecida, concebida, posta de gente, né, criada e fundamentada pelas neuroses e pela estrutura humana. Ela Uhum, fala dessa religião, mas não conversa com ela. Né? Tanto é que Freud, quando fala de Deus, por exemplo, o Deus dessa religião, que eu acabei de citar, ele diz assim que Deus é, é uma sublimação, né, de um pai e de uma mãe que eu desejava ter, que o sujeito deseja ter. uhum, Freud disse isso, né? E ele era ateu, né? sim. Por exemplo, e bebeu da fonte nietzschiana, né? Friedrich Nietzsche, que foi um filósofo, né, importante, que escreveu o livro Deus está morto. Né? As pessoas leram o livro de Nietzsche e não entendeu o que significa. Quando ele disse que Deus está morto, ele não estava dizendo o Deus transcendente. Ele também vem de uma família protestante, uma família presbiteriana, inclusive. Seus Uhum, pais eram
protestante, ele foi protestante. E uma parte, por exemplo, do livro de Nietzsche, em que ele diz assim, que quando ele ouvia o barulho da terra caindo sobre o caixão do seu irmão, ele disse, Deus está morto. Quando ele disse que Deus está morto, ele não estava falando desse Deus da espiritualidade que nós estamos falando agora, né? Da espiritualidade viva, eficaz, do amor. Ele estava falando do Deus da institucionalidade, do Deus que foi apresentado para ele, Uhum. daquele Deus frio, vingador, né? Daquele Deus em que você não pode errar, que você tinha que passar por penitências. Né? Como é que pode um Deus que me criou, né? Que me concebeu, né? E que vive me punindo enquanto eu erro, me criou com todas as deficiências possíveis. O ser humano, ele não tem angústia. O ser humano é angústia. E é demoníaco viver constantemente bem. Por quê? Porque o ser humano é angústia. A angústia é sobrevivência. Uhum. Sem angústia, você não sobrevive. Você precisa da angústia para sobreviver. Ela não pode ser patológica. Ela Ah, não tá. pode, ela não pode se patologizar em você. Uhum. Mas é a angústia que te faz sobreviver. Uhum. O medo te faz sobreviver. O Sim, estresse faz faz sobreviver. crescer, evoluir, né? Evoluir. Se você não Uhum. sentir angústia por nada, você não sobrevive. Inclusive, vamos fazer uma correlação com a dor do corpo. Né? Se nós não sentíssemos dor, inclusive há uma doença rara, né? Eu não me lembro o nome agora, que Tem. a pessoa que não sente dor, né? Ela precisa ser vigiada constantemente. Senão ela se Uhum. mata. Uhum. Sente dor. Né? Assim também é, né? A nossa vivência interna. Né? Sim. Sem angústia, né? Nós não sobrevivemos. Né? Nós precisamos de o ser humano é angústia. Né? Por isso que Freud parece ser um pouco fatalista em relação a isso, né? Ele é dramático, né? Ele fala que o ser humano é pura sofrência, né? Aparece bastante no nosso consultório isso, né? Uhum. O que nós precisamos é equalizar isso, Sim, regular sim. Analisar de uma forma adequada e equilibrar, né? E isso. trazer para o uso da razão, né? E deixar de usar um pouco a emoção. O quanto nós usamos a emoção, né? Para as coisas, diante de Uhum. nossas frustrações, né? Dos nossos medos. Thanatos e libido. Uhum. Explica um pouquinho, só de, já que você falou de Thanatos e Libido, o pessoal o público aqui não conhece de Thanatos e Libido. Uhum. Thanatos foi a palavra que Freud usou para falar da energia de morte que reside no nosso id. Né? O id reside no inconsciente. Né? É uma pulsão de morte. Né? E Thanatos foi um deus grego que era conhecido como deus da morte. E por isso que ele tomou da filosofia e da mitologia grega esse nome, Thanatos. Para quê? Ele tomou esse nome para prefigurar esta energia de morte que reside em nós, que, se não estiver equilibrada, ela te faz ter pulsões de morte, caminhar e perseguir a morte. Por exemplo, uma pessoa que bebe demasiadamente, ela está com o Thanatos em alta, em pulsão de Uhum. morte. Uma pessoa que fuma demasiadamente, ela está com Thanatos. Né? Uma pessoa que pratica, entenda-me, gente, que pratica esportes radicais constantemente por aquelas alturas. Só de eu ver na TV, eu arrepio junto, ver que sobe aquele negócio. Para que, meu Deus, esse cara quer morrer. Né? Se jogando naquela altura, aquele prédio, né? Aquele prédio Sim. enorme. Né? Isso é Thanatos, né? Pulsão de Os vícios morte. também, né? Os vícios, de maneira geral, né? Uhum. Pornografia, tudo aquilo que é demais. Né? Sim. Mas aquilo é pulsão de morte. Uhum. E a libido é a energia da vida.
é a energia sexual. E quando Freud falou de sexualidade, ele não fala da prática do sexo em si mesmo, né, Uhum. em si mesmo, mas ele fala da energia que te provê vida, né? Tanto é que ele fala das zonas erógenas, em que se Uhum. constrói na fase psicossexual, né? Uhum. Por exemplo, quem que ensinou o bebê, depois que ele nasce, que ele tem que procurar o seio da mamãe? Quem que disse para ele, olha, agora você nasceu, viu? Não tem mais o cordãozinho umbilical lá para você, viu, filhinho? Então agora você vai ter que mamar aqui, no peitinho dessa mamãe. Ela é sua mamãe, sabia? Então mama nela. Não é assim. Ele nasce com aquela Uhum. pulsão de vida. Ele começa a Sim. procurar o seio. Né? É a energia que te provê vida, que mata a sua Em fome, que te todas mantém. as fases, né? Fase o oral, anal, de latência, tá? É, fase fálica, né? Acho que tem de tudo um pouquinho. E Até na aí, genital. sim, e, e faltando aí 5 minutinhos aí para terminar, sou a mulher do tempo aqui. Você Eu está queria fazer cirúrgica. uma. É, porque senão fica coisas para Eu depois, né? Eu entendo. quero Eu fechar entendo. todo o raciocínio aí. Como nós não adoecer psicologicamente no contexto da espiritualidade? É não confundir religião quanto instituição com espiritualidade. É não confundir o que é espiritual com uma instituição, seja Uhum, ela qual for. uhum, Seja ela qual for, pessoal. Não confunda. Não confunda. Não se mate a si mesmo em detrimento de uma instituição. Sabe por que eu falo isso, gente? Permita-me aqui dizer-lhes. Eu fui sacerdote protestante por quase 25 anos. Eu acho que foi até 25 anos. Eu uhum. viajei o mundo fazendo isso. Quase morri, adoeci. Deixei de acreditar em Deus por isso? Não. Continuo acreditando em Deus, acredito que existe um ser superior, tá? Que segundo a minha fé é Jesus Cristo. Outros acreditam de outra forma e eu respeito imensamente isso. Mas Uhum. a religião, quanto instituição, quase me matou. Eu quase morri. Não confunda instituição com espiritualidade. Você quer ter saúde emocional? Não sirva as instituições e os homens como se eles fossem representantes de Deus na Terra. Eles não são. Não são. Deus não deixou nenhum representante. Sabe quais são os anjos de verdade que você deve observar? Essa É. pessoa que ama você de verdade. Essa pessoa que cuida de você. É aquele amigo que te supre numa hora de grande perda. É aquela Uhum. pessoa que se alegra com a sua alegria. É aquela pessoa que se entristece com a sua tristeza. Até porque existem pessoas que confundem muito. Ah, chorou comigo na minha tristeza, mas tem gente que ri de raiva e chora de alegria. É por isso que a verdadeira pessoa, o verdadeiro anjo, né, vestido de homem, são aquelas pessoas que choram na sua tristeza, mas se alegra com sua prosperidade também. E nós Espiritualidade, mesmos, né? isso. Nós Espiritualidade mesmos. é essa relação. Essa relação. É você chegar no êxtase da transcendência, né, acreditando nessas relações horizontais. Tem gente que acredita em Deus, mas não acredita em mais ninguém. Que Deus é esse que você acredita? Uhum. Você está patologizado, psicopatologizado e não percebeu. Você, eu acredito em Deus, Deus é meu amigo, mas não tem mais amigo. E às vezes quando pede para Deus, né? E só fica pedindo, 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 né? E você, né? Eu jogo muito para pessoa. E você já deu o primeiro passo? O primeiro passo já deu, que é procurar
Deus, ok, ótimo. Mas e você, o que que você fez para isso, Uhum, né? Você fez uhum, por você mesmo, né? Porque às uhum, vezes as pessoas estão na espera de um milagre, né? Não vou falar que uhum, milagres não existem, né? Mas na uhum. vida, no dia a dia, aí eles querem milagres todos os dias, né? Eles colocam a responsabilidade deles nas mãos de Deus ou nas mãos de outras pessoas, né? Quando na verdade teria que olhar para si mesmo. Peraí, eu também tenho que fazer alguma coisa. Eu também tenho que fazer essa engrenagem funcionar. E a patologia, a doença emocional reside aí, nesse movimento. Uhum, Justo esse movimento que você acabou de citar. No movimento de transferir para um ser transcendente, que Freud disse, é a sublimação de um pai e de uma mãe que ele desejava ter. sim. Pessoas normalmente que transferem para esse ser transcendente isso são pessoas que tiveram problemas sérios na paternidade e na maternidade, na relação com o pai e com a mãe. Nas fases lá, né? Uhum. Alguma das fases ali. Aí ele precisa o quê? Substituir esse pai cruel ou essa mãe cruel na relação que ele teve, na relação primária, por um Uhum. ser bondoso, né, que supre ele nas suas necessidades emocionais, espirituais, físicas e assim sucessivamente. Ele precisa fazer essa barganha, né? Então, gente, pare de se patologizar. Procure o consultório da Evelyn. E Vai do lá, Éder ela vai também. ajudar você. Ouça o conselho dela, pode ir no meu também. O Éder tá faltando aí, agora eles me posicionaram, né? Fica piscando aqui na tela. Restando 1 minuto e 47 aqui. Tá. E queria finalizar te agradecendo, assim, do fundo do coração. Eu sei que nem todas as pessoas já falaram para mim, Evelyn, eu não vou poder assistir a live, mas ela vai ficar gravada? Vai ficar lá gravada Uhum, no meu Instagram. Aí depois até baixo no aplicativo para o Éder também postar na rede dele. uhum, E queria agradecer muito, que eu acho que aí são um dos pilares fundamentais, né? Nós falamos de 2 pilares aqui fundamentais para a vida, né? Para a existência humana, do ser humano, que eu acho muito, muito importante. Você é a primeira pessoa, né, que está trazendo esse tema aqui. Vou trazer outras pessoas. Nossa, tem que falar rápido. Vou trazer outras pessoas. Vou trazer a próxima terça-feira tem um educador físico, depois tem uma nutricionista e depois quero trazer também outras pessoas nesse cunho religioso e também na parte da medicina para fechar esse ciclo como um todo. Enfim, gratidão sempre e agora você tem os últimos minutos aí. Muito obrigada. Os últimos por segundos. nada, por nada, Evelyn. Obrigado pelo convite. Espero ter contribuído de alguma maneira para as pessoas que assistiram e as que vão assistir. Você que vai assistir ainda, estiver assistindo essa live, né, essa gravação, eu desejo todo o sucesso do mundo para você. Procure terapia, procure se tratar.